descobri que a vida do cristão, a vida do crente, ela é uma eterna academia para que você exercite a sua mente em Cristo, sua alma, seu espírito, sabe? Suas decisões, seu coração. E assim a gente vai caminhando e crescendo para ser aprovado em um determinado tempo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Vamos ler o verso 12. Efésios 6, 12. Diz assim: porque não lutamos contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queria que você também abrisse em Hebreus 10. Vamos ler o verso 38 e o 39. Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. O 39: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Eu li esses dois textos que são bases para a mensagem que eu vou entregar para você hoje. É ditado mundano, frase aí que diz que não pode estar na boca de crente: não desejo isso para o meu pior inimigo. Primeiro que crente, mano, homem de Deus e mulher de Deus não tem inimigo. O inimigo dele é o capeta, é o demônio, é o diabo. Outra pessoa aí é outra coisa, menos seu inimigo. E eu vou falar para você hoje na palavra que isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Tá bom? Isso é uma grande verdade. Querido, eu quero falar a respeito para você hoje de Timóteo. Paulo, ele deu algumas instruções para Timóteo. Ele falou para Timóteo coisas que iriam, sabe, nutrir a mente dele, o propósito dele, o corpo dele e o legado que Paulo entregou para ele. Sem essas coisas, se Timóteo não tivesse obedecido a essas coisas, ele não teria tido êxito. Ele não teria tido êxito na missão que o Senhor entregou para ele. Você pode abrir 2 Timóteo. A gente vai ler bastante aqui 2 Timóteo. A gente vai ler bastante. Querido, esse texto de Hebreus que eu li para você aqui, eu vi muito tempo as pessoas falarem, né, de púlpito, e eu lá sentado. Mas é muito bom quando você tem uma revelação, que o Espírito Santo te fala algo, do que você ouvir da boca de alguém. Isso é muito importante. Quando aquela mulher, ela estava no poço com Jesus, e ela foi ali liberta, e ela foi e contou, né, para os demais da cidade lá. E eles, beleza. Depois eles encontraram com Jesus, e eles falaram assim para ela: olha, agora nós acreditamos, não porque você falou, mas porque nós ouvimos dele, nós estivemos com ele. Isso é muito legal, te liberta, sabe, a tua mente abre. Sabe, o Hebreus aqui ele fala assim, ó: mas o justo viverá pela fé. Eu sempre fui ensinado e ouvi que esse viverá pela fé só era baseado em coisas materiais, dinheiro, sustento. Mas na verdade está falando aqui para você: o justo viverá pela fé para chegar em Deus, para viver uma vida com Deus, para ser aprovado no final, para ter uma glória com Cristo. Essa é a fé, cara. Não tem nada a ver com dinheiro. Olha que o texto fala assim, ó: mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não tem a ver nada com grana, não tem a ver com roupa, não tem a ver com nada. Tem a ver com a tua vida em Cristo, fundamentada nele. Não recua não, viva pela fé. Viva pela fé. O capítulo 1 do verso 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler o verso 8. É o primeiro músculo, é o primeiro exercício de Timóteo. Eu tenho uma palavra bem rápida, mas que vai nutrir muito o teu caráter em Deus, sabe, firmar tuas raízes no Senhor. Diz assim: esse primeiro músculo aí é não ter vergonha
não ter vergonha. Diz assim, o verso 8: não te envergonhes do testemunho de Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Queridos, há pessoas que elas se envergonham. Isso é uma palavra simples, mas poderosa. Há pessoas que se envergonham de carregar a Bíblia. Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia quando eu não sabia quem eu era em Deus. Eu tinha vergonha de fazer muitas outras coisas, né, para o Senhor no reino. Se envergonham de serem vistos por aí fazendo alguma coisa para o Senhor em meio à sociedade. Parece que é muito distante isso que eu estou falando, mas não é, existe isso ainda hoje. Pessoas imaturas, sabe, elas sentem vergonha. Paulo fala: não te envergonhes do testemunho de Jesus e nem de mim. Não te envergonhe do teu pastor, cara. Não te envergonhe da tua igreja. Não te envergonhe da identidade que vocês carregam em Deus. Não te envergonha. É isso que te guarda, é isso que te preserva. É uma identidade fundamentada em Jesus. Na sua comunidade. Tem gente que tem vergonha de ser crente. Não tenha vergonha de ser crente. Não tenha vergonha de dizer aleluia, de dizer glória a Deus. Não tenha vergonha dessas coisas. Tem um segundo músculo aí. Mantenha a palavra pura. 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. Mantenha a palavra pura. Diz assim: conserva o modelo das palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Hoje em dia há muitas vozes, muitas portas, muitas pessoas falando muitas coisas, ensinando muitas coisas. Hoje ficou muito fácil ensinar, né? Hoje a pessoa ela abre a tela de um telefone e fala um monte de coisa e posta um monte de coisa. E o interessante é que muita gente come daquilo e aprende com aquilo. Mas só existe uma coisa que é verdadeiro, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. A única porta, o único caminho é Jesus. É Jesus, Ele é o único caminho. Hoje a gente tem vários movimentos, né? Muita coisa, muitas ideologias. A gente tem hoje, eu até postei lá no meu Instagram hoje um negócio sobre casamento, sobre marido e mulher. A gente tem um movimento feminista que prega um monte de coisa, fala um monte de coisas, sabe? E tudo deturpado, às vezes querem usar a palavra de Deus para respaldar alguma coisa. E o texto é muito claro. O texto que eu mencionei lá foi Efésios, aonde ele fala assim: mulher, seja submissa ao seu marido, ame ele, respeite, faça-o, ajude-o. Aí, hoje em dia as pessoas vão pegar, o movimento vai pegar e falar assim: olha, isso aí é machismo, isso aí é não sei o que, isso é escravidão, a mulher não precisa disso, e pá. Mas a palavra ela é tão verdadeira, ela é tão pura, que logo depois ela fala assim, ó, ela fala assim: o homem dê a vida pela sua esposa, assim como Cristo se doou pela igreja. É tanto a mulher quanto o homem, é uma coisa só. Mas às vezes, todas essas vozes, todos esses caminhos, eles querem deturpar e te ensinar de uma forma errada. Mas como eu falei, é tão bom quando você mergulha na palavra de Deus e Ele te revela algo especial. E Ele te revela algo que você não ouviu de um pregador. Ele te revela algo que Ele mesmo quer te falar. Ele quer realmente fundamentar isso no teu espírito, no teu coração, na tua certeza. Meu Deus, essa é a palavra pura. Paulo observa a palavra pura. Foi de novo. Não negocia a palavra não, Timóteo. Amém, querido? Aleluia. Aleluia. Capítulo 1, no verso 14. Vai nutrindo teus músculos aí. Daqui a pouco o negócio vai apertar. Está só na superfície ainda. Capítulo 1, verso 14 diz assim: guarda o que o Espírito te deu. Tem versões que vai falar assim: guarda o depósito que o Espírito fez em ti. Não é verdade que eu e você, na nossa caminhada, desde a nossa adolescência, da nossa meninice, até agora, quando realmente nós cremos em Jesus, nós depositamos nele a nossa força, a nossa mente, nós depositamos o nosso dinheiro, né, na obra dele. Você deposita muitas coisas no Senhor, no reino dele.
mas Ele também deposita algo em você. Nessa caminhada toda, o Senhor, o Espírito Santo está depositando algo em você. É verdade isso, está aqui, está escrito. Meu Deus, cara. Deus deposita no homem habilidades e ferramentas para servir o seu reino. Palavra, louvor, inteligência, para que ele tenha êxito em muitas coisas. Riqueza, prestígio, poder e fama. Mas para que isso tudo, o reino dele seja elevado, o reino dele seja expandido. Mas muitas vezes, querido, nós por isso que Paulo fala assim, olha, guarda o depósito que o Espírito fez em ti. Não perca isso. O Senhor, Ele te deu, você começa a fluir em Jesus, você começa a ter intimidade muito forte com o Espírito Santo lá na tua casa, no teu quarto. Você não é ninguém, você não é nada. Daqui a pouco você já começa a pregar, você já começa a ministrar. O Senhor já começa a te levar para um lugar nele, onde você não conhecia, você se expande com aquilo. Meu Deus, eu não sabia que eu poderia entregar uma palavra como essa. Eu não sabia que eu poderia fazer um louvor como esse. Eu não sabia que eu poderia direcionar alguém dessa forma, para que ele fluísse assim, assim, assim na vida dele. Na verdade, o Espírito Santo de Deus está depositando essas ferramentas em você para nutrir o corpo, para nutrir a noiva. Só que aí existe uma coisa que nós temos que ter cuidado, e em tudo isso nós estamos fortalecendo nossos músculos espirituais. Nós estamos fazendo uma academia espiritual, e você está ficando forte, está ficando mais sarado, né? As armadilhas que vinham antes, agora elas vêm, bate e volta, você fala, opa, vem com outra, que essa aqui não dá mais certo. Agora eu estou mais forte nessa área, nessa, e nessa, e nessa. E o diabo fica lá tentando, o que eu faço agora para esse cara cair na minha? Meu Deus. E quando você não faz essa academia, filho, você tem na verdade uma vida cansada. Já viu a vida do cara que é cansado? Do crente cansado? Espiritualmente cansado. Você pergunta para ele, como é que tá? Tá bom, estou aí, estou lutando contra o pecado. O pastor me falou um negócio essa semana, eu não gostei, aí eu não vou na igreja, aí não sei o quê. E pá, e aí vai acontecendo, é o crente cansado, ele não tem propósito, ele não tem motivos. Sabe, mas quando você é um crente de propósito, quando você é um homem, uma mulher de Deus de propósito, sua vida, ela é uma vida, sabe, de nutrir o seu corpo, de nutrir os seus músculos. Então, querido, voltando aqui, quando nós entendemos que nós temos um depósito do Espírito Santo em nós, é aí que nós temos que ter cuidado, porque senão nós perdemos esse depósito dele. Existe a grande possibilidade de você perder isso. Lá em Salmo 71, não precisa você abrir, só anota aí para você ler depois. Salmo 71, no verso 7 ao 8, diz assim: sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu forte refúgio. Que a minha boca se encha com o teu louvor e com tua honra todos os dias. O depósito que o Espírito Santo faz em você, todos os dias você pega e traz de volta para Ele. Coloca aos pés dele e fala, isso é teu e isso também é teu. Eu estava falando com ela lá, né, amor, que às vezes aquele jumentinho, quando ele entrou em Jerusalém, ele achou que as palmas, ele achou que hosanas eram para ele, mas era para Jesus. Estava lá montadinho no jumento. Nós somos jumentinhos, gente. Nós somos jumentinhos. Estando lá, longe, ninguém te conhece, sendo preparados para um propósito. Mas quando o propósito acontece, não é para você, é para Ele. É para Ele, não é para nós. Na verdade, nós somos muito felizes, porque o Senhor, Ele nos pega, um nada, um ninguém nos inclui na história dEle, e com isso também nós fazemos história com Ele, e nisso nós crescemos, e nisso nós somos nutridos. Eu gosto de dizer que quando eu sirvo a Jesus, que quando eu o amo com todo o meu coração, as pessoas ao meu redor são beneficiadas por causa disso. Não importa quem vai ser, elas serão, de qualquer forma elas serão. Tem umas coisas muito interessantes, muito importantes aqui da palavra de Deus, que hoje eu estava, trazendo a memória. Meu Deus, cara, muito bom.
Existe uma coisa quando você está errando, quando você está prestes a não depositar aos pés do Espírito Santo aquilo que Ele deposita em ti. Sabe? A palavra de Deus em Romanos 8,16 fala algo especial, cara. Essa semana eu estava falando na célula. Sabe quando você vai pecar? Quando você vai errar? Quando você vai blasfemar? Quando você vai desobedecer? Quando você vai fazer algo errado? Aí vem um negocinho assim lá no fundo, igual o toque do iPhone, tum, lá no teu espírito, lá na tua alma. Aí você fala assim, não, isso aí é amoralidade, porque isso aí é errado. Não é moralidade não, cara. É o Espírito Santo de Deus testificando com o teu espírito que você é dele, que você é filho dele, que ele te comprou, que em você tem um selo, né? Que você tem um selo. Olha lá, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Não importa quão longe você esteja de Deus, o quão rebelde você esteja, o quão algum homem, alguma pessoa olha para você e fala, não tem jeito. Sempre tem jeito, sim, sempre vai ter jeito, porque você já está comprado, você já está selado, e sempre o Espírito de Deus está testificando com você. Você pode ser melhor nisso, você pode ser melhor naquilo, você pode crescer nessa área. Olha aqui, não tenha medo disso aqui, porque você pode crescer nisso, você pode voar nessa área aqui. Você pode ser melhor na tua empresa, na tua sociedade. Eu vou falar disso um pouco mais adiante aqui, tá bom? Então, querido, nós temos que sempre pegar aquilo que o Espírito de Deus coloca em nós e depositar para Ele sempre. E sempre, porque com o Espírito de Deus a gente evolui muito e vai evoluindo a cada dia. Eu lembro de uma passagem que tá em Atos, aonde Pedro ele estava lá em frente lá, né, fazendo uma defesa lá diante dos escribas e dos fariseus, dos doutores da lei lá. E eles ficaram admirados de Pedro, com a forma que ele falava. E eles falaram assim, olha, realmente, eles falam bem, esse cara fala bem, ele esteve com Jesus. E a palavra fala que tudo porque eles estiveram com Jesus. Um homem talvez iletrado, talvez grosso, mas o caminhar dele com Jesus fez ele ser um homem inteligente. Pensar com inteligência, agir com prudência, com sabedoria. Não com inteligência, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Mais um músculo aí para Timóteo. Paulo falou assim, Timóteo, capítulo 2, no verso 1 agora. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Vai confiando em Jesus aí, querido. Timóteo 2, 1. Confia na graça de Jesus. Esse é o nome do músculo. Diz assim, tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus. Eu achei muito interessante. Uns 2 anos atrás eu li um livro do John Bevere, que o nome do livro chama-se Implacável. Implacável é o nome do livro dele. Ele fala de graça de uma outra forma. A gente tem a graça assim, a graça é para você, pecou acidentalmente, a graça de Jesus está aí para te livrar, você é sempre bem-vindo. Existe isso também, né? Essa graça aqui, que Paulo estava falando para Timóteo, era graça para que ele confiasse em Deus, para que ele confiasse em Jesus, para que ele ficasse firme, para que ele não desanimasse. Tenha graça, né? A palavra que veio para Paulo é, a minha graça te basta, o meu poder te basta. Sabe, aquilo que eu faço por você te basta. Isso é graça, isso é graça. Olha só, sobre Jesus havia a graça de Deus. Lucas, no capítulo 2, no verso 40, diz assim, e o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Você já ouviu falar de alguém que tem uma graça para tal assunto? Né? Sempre a gente fala isso, olha, fulano tem uma graça para falar daquilo, ciclano tem uma graça para falar daquilo, olha, fulano resolveria isso muito fácil. Você já ouviu falar de alguém que lá numa empresa, em tal lugar, em uma determinada situação, ele resolveu um problema muito fácil, né? Na verdade, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem intimidade com o Senhor, e a graça, a sabedoria de Deus está sobre ele. Isso que é a graça. Ele sabe como lidar com aquilo. A gente pode citar algumas pessoas aqui, ó. Daniel, lá nos palácios, né? Sendo embaixador, viajando, fazendo tudo. Um homem de Deus.
trabalhando em um sistema, mas um homem de Deus que nunca negociou. José também interpretando sonhos e etc, e etc. Aí aqui eu vou falar de um cara que eu acho sensacional demais. E o verso no final vai dar o checkmate para você entender. É Uzai. Você pode anotar aí para você ler essa história, que ela é muito interessante, muito importante. Uzai, ele era um conselheiro. Ele era um conselheiro de Davi, que teve uma jogada aí que Davi fez muito legal. Foi na rebelião de Absalão, filho de Davi, que aconteceu isso. Eu vou ler com você só o 2 Samuel. Você pode abrir aí, vai ser legal você ler comigo. 2 Samuel 17, o verso 14. Você vai ver o que a graça de Deus faz na vida de alguém. Segunda Samuel 17, verso 14 diz assim: Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Olha que coisa interessante, cara. A palavra lá não nega que o conselho de Aitofel, que era o conselheiro de Absalão, era espetacular, era maravilhoso, ele ia ter êxito naquilo. Mas um homem que estava ali preparado, só esperando Deus usar ele, sabe, foi lá e falou assim: não faça isso, isso. E a palavra fala, você acabou de ler, que era da vontade de Deus, sabe, destruir esse plano todo. E usando Uzai, mudou completamente os planos de Absalão, para que o propósito de Deus tivesse êxito lá na frente, com o servo dele Davi. Olha só, cara, o que você pode fazer com a graça de Deus sobre a sua vida, com os conselhos de Deus sobre você. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Glória a Deus. No capítulo 2 de 2 Timóteo, no verso 2: faça outros crescerem com você. Faça outros crescerem com você. Esse aí é mais um músculo espiritual. Querido, quando você não faz alguém crescer com você, você está cansado. Você está cansado. Faça outros crescerem com você. Ele fala assim, ó: e as coisas que ouvistes de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas entrega a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinar a outros. Ensinar a outros. Aqui eu vou falar uma coisa muito importante sobre discipulado, sobre caráter e transferir alguma coisa. Eu já tentei formar, vocês sabem que eu toco bateria, eu estudei muito bateria na minha vida, estudei bastante mesmo, dediquei minha vida toda nesse instrumento. E existe uma grande urgência em eu formar alguém, um novo baterista ou mais 3 novos bateristas. Mas eu guardo isso na minha vida com muito cuidado, com muito carinho, porque eu não vejo como se fosse apenas tocar um instrumento. Eu vejo que fosse como uma ferramenta para o reino de Deus. E quando você entrega a ferramenta, sabe, que é do reino de Deus, para pessoas sem caráter, ela acaba perdendo isso. Ela não usa isso como se deve. Então fica um pouco complicado você formar. Eu tenho essa dificuldade de formar alguém. Eu começo a dar aula para alguém, eu fico pensando assim, cara, eu vou ensinar esse cara. Será que ele vai pegar isso? Ele vai fazer o que com esse negócio? Será que daqui a pouco ele vai tocar numa banda lá no mundão? Será que daqui a pouco ele não vai querer mais isso, vai começar a fazer outra coisa, e eu perdi um pouco de tempo com ele? Não sei. Porque na verdade, você formar outros, você entregar algo especial para outros homens fiéis, não tem a ver com só transferir conhecimento. Você não só transfere conhecimento, mas no reino de Deus é diferente. Você transfere também o caráter, porque é isso que vai fundamentar essa pessoa a ela ser fiel no reino de Deus. Às vezes você já prestou atenção num amigo que você tem, numa amiga que você tem, no seu irmão, no seu familiar. Você fala assim, cara, como vai ser difícil discipular essa pessoa? Se um dia eu fosse discipular ela, seria muito difícil. Olha a dificuldade que ela tem para fazer isso aqui. E eu nem comecei ainda a falar das coisas mais profundas de Deus com ela. Às vezes é difícil, mas nós temos que fazer as pessoas crescer com a gente. Nós temos que ter esse pensamento, essa vontade, esse desejo. Nós temos que fazer elas crescerem com a gente. Sabe por quê, querido?
Porque na verdade transferir o legado e o conhecimento é um pouco complicado. Quando você batiza alguém aqui nas águas, é maravilhoso. Quando você impõe a mão sobre a cabeça de alguém e você transfere ali naquele momento a unção e etc, é maravilhoso, é legal, ela chora, ela é tocada na emoção dela, porque nós temos emoções. Então Deus começa a tocar na emoção dela, começa a falar com ela e assim vai levando a coisa. Isso é muito bonito. Só que depois, Jesus lhe falou algo muito interessante, está lá em Mateus 28, 19 ao 20. Fala assim, ó: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois vem o que é demais importante. Ele fala assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco sempre, até o fim. O negócio é ensinar. Só transferir não dá certo. Se você só transfere o conhecimento, isso vai se perder. Sabe por quê? Ela não vai saber usar essa ferramenta. Ela tem que ser formada para usar a ferramenta. O caráter dela tem que ser forjado para usar essa ferramenta no reino, senão ela vai se perder, ela não vai entender, né? Então não vai dar certo. Então o segundo passo aí é você ensinar as pessoas, chamar ela, trazer para perto e ensinar, e discipular, e dizer, e falar, sabe? E dizer assim, olha, você vai por esse caminho, vai dar certo, confia no que eu estou te falando, confia no que eu estou te dizendo. Tem mais um músculo aqui, capítulo 2, no verso 3. Suporta o sofrimento, Timóteo. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Isso aqui é uma coisa que eu já entendi. Esse negócio de suportar sofrimento, de suportar adversidade, isso aí. Querido, eu quero dizer para você com muito carinho mesmo, com muito carinho. Você precisa entender isso. Porque a gente não vive, né, numa redoma. Você não veio para Cristo e depois você está isento de tudo contra problema. Isso não existe, nunca existiu isso na palavra dele. Sabe, não tem isso. Na verdade, isso tem que ser uma coisa normal para você. Quando os problemas vierem, é aquilo que eu falei, você já está preparado para aquilo. Japa, mas veio agora, foi a primeira vez, vim para Cristo agora. É a primeira vez, tudo bem. É a segunda vez, tudo bem. É a terceira vez, tudo bem. A quarta, tudo bem. Mas vai chegar um momento que você precisa se acostumar com isso. Adversidade, problemas. Sabe, a vida ela corre. Ela não para que você se levante e conserte, não. Você tem que ir correndo junto com ela, é o tempo. Sabe, para você crescer. Então os problemas eles sempre virão. Acostume-se com problemas, com adversidades, com perseguição, com choro, com lamento. O lamento às vezes ele é até bom, que te leva para Cristo. Te leva para Cristo. Olha só, 1 Pedro 4, 12 ao 13, fala uma coisa sensacional. Diz assim, ó: amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós. Olha só, não estranha isso não, meu filho. Para vos testar, está falando assim, ó, para vos testar apenas. Como se coisa estranha vos acontecesse. Já aconteceu várias vezes, já prestou atenção? Já aconteceu a primeira vez, a segunda. Mas você está como se fosse a primeira, porque na primeira você não aprendeu com aquilo. O 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando também vos regozijeis excessiva alegria. Isso é maravilhoso. Cara, essa palavra de Deus ela é maravilhosa. Eu vou falar a verdade para você. Existem alguns versículos, existem alguns textos na palavra de Deus que parece que as pessoas não leem, porque elas não são libertas de algumas coisas. Mas eu vou te falar a verdade. Eu aprendi lá em casa, eu aprendi lendo a minha Bíblia que eu tinha que respeitar meus pais, que eu tinha que respeitar líderes, que eu tinha que ir para frente, nunca retroceder. Só sabia isso ali na teoria, né? Depois eu fui para a prática. É assim, cara. A coisa é assim. É assim. Você tem que crescer em Deus. Seu músculo aí, né, Graciela, tem que ficar firme, forte. Firme e forte. Firme e forte. Jesus, nós te amamos, Jesus. No capítulo 2, no verso 23, ele fala algo que muita gente hoje tem caído muito nisso. E bastante, cara. E como tem caído? Ele fala assim:
Evite bobagens. Eu dei o nome desse músculo aqui de evite bobagens. Evite bobagem, Timóteo. Fala assim, evita questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, fofoca, questões teológicas, sabe que não vai te levar às vezes em lugar nenhum, em lugar algum, em Deus. Conversa sobre terceiros e etc, etc. Ele está falando assim, Timóteo, vai ter muito disso aí. Já tem, né? Você está vendo? Então, não liga para elas. Fica firme no alvo, fica firme no propósito, cara. Cara, e eu quero falar uma coisa que eu tenho falado sempre que eu estou com os adolescentes, com os jovens, lá na escola, lá na Escola Viva, eu sempre falo. Que Paulo, ele fala para Timóteo, que era um jovem, ele fala assim, cara, ninguém te despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja exemplo no falar, seja exemplo na palavra, seja exemplo na conversa, seja exemplo em tudo. Porque, na verdade, Paulo aí não estava falando assim para Timóteo, Timóteo, sabe, porque você é jovenzinho, dodói e não sei o quê, e porque existe aí o histórico de que jovem nasceu para dar problema, e etc. As pessoas vão te desprezar, Timóteo. Mas fica firme, tá bom? Vai dar certo, lá na frente vai dar certo. Não é isso, cara, que Paulo está falando para ele. Paulo não está tipo assim, oh meu bebê, não. Paulo está falando assim, Timóteo, você tem uma responsabilidade de ser em meio a essa geração caída top. Você tem que ter a palavra rema. Você tem que ser o cara forte. Você tem que ser o cara que corre. Você tem que ser o cara que faz. Você tem que ser o rapaz que ora. O rapaz que, meu Deus, cara, aquele que sempre vai levantar alguém. Porque você sendo dessa forma, você sendo dessa maneira, nenhum homem velho, nenhum filósofo, nenhum homem rico, nenhum sistema vai te desprezar. Pelo contrário, eles vão olhar para você e vão falar assim, eu preciso desse cara aqui. Eu preciso dele aqui, porque sobre ele está a graça de Deus. Uau! Sobre ele está a graça de Deus, sobre ele está o discernimento de Deus, sobre ele está o discernimento do Espírito Santo. É grande verdade, cara. Paulo estava dizendo, Paulo era um pai, estava colocando Timóteo no lugar dele. Você é isso e pronto, acabou, mano. Esquece, o que ficou para trás acabou, velho. Tem um músculo que eu não sei se eu coloquei aqui. Eu não coloquei, que é onde, porque ele fala várias coisas para Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, sabe esses desejos aí da mocidade? Esquece esse negócio, mano. Está vendo os seus amigos lá? Eles nunca, Timóteo, eles nunca serão igual você, meu filho. Nunca serão, nunca serão. Eu tenho falado nesses dias que quanto mais, Elbert, eu vejo a palavra de Deus, quanto mais eu mergulho nela, mais renúncia isso causa em mim. Você estava me falando, né, que você quer, mergulha na palavra, cara. Quanto mais você for para ela, mais renúncia isso vai causar em você. Mais renúncia, a tua carne vai olhar assim para o mundo e vai querer, mas o teu espírito vai estar forte, vai dizer assim, não. Eu vou mergulhar naquela palavra que Paulo deu para Timóteo, eu vou ser exemplo. Eu vou ser exemplo. Eu vou ser exemplo. Eu vou ser exemplo em meio a essa geração. Quando você olhar para o mundo e você está mergulhado na palavra de Deus, nem que a tua carne queira, meu jovem, nem que você queira ser igual os seus amigos são, você nunca vai ser igual a eles. Você nunca vai ser igual a eles. Eu sempre me perguntei, por que eu não faço aquilo? Por que eu não faço aquilo outro? Por que eu ajo dessa forma e o meu irmão age de outra forma? Por que eu ajo dessa forma e fulano de tal, que eu gosto, é meu amigo, age dessa outra forma? Simplesmente porque você está correndo para Jesus, para Deus. Porque você está cheio de Deus e não tem como você negar isso. Se entregue para Ele, adolescente, jovem, menina, moça, homem que está aqui nessa noite. De verdade. A tua fome e o teu desejo, a tua sede pela palavra de Deus vão causar apenas uma coisa em você, renúncia. Ei, Jesus. Agora tem uma aqui, querido, que eu fui pego nessa aqui. Eu fui pego de verdade. Capítulo 2, 24 e 25. Eu vou aprofundar um pouco nisso aqui porque é muito sério. Seja manso. Fala assim: ao servo do Senhor não convém lutar,
mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente. O 25 diz assim: instruído com mansidão aos que se opõem. Aí, olha só, cara, tem uma vírgula aí e fala assim: haver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Aí o 26 diz assim: e voltem a si, livre dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Como homem de Deus, devemos manter a postura e nos preocupar com quem não conhece Jesus, porque muito em breve, porque um dia, essa pessoa pode precisar de você. Cara, como eu tenho sido ministrado nessa palavra aqui. Nada que o Espírito de Deus em uma vida com Jesus não resolva. Esse que é o negócio. É isso aí, tá? Vai indo aí, meu filho. Vai indo aí. Meu Deus, cara. Jesus. Queria ler com vocês 1 Pedro 2:11, capítulo 2, verso 11. Nessa área aí, como é maravilhosa a palavra de Jesus. Oh, Jesus, a tua palavra ela é maravilhosa, Pai. 1 Pedro 2:11. Tua palavra é maravilhosa, Jesus. Nos liberta, nos prepara, nos ativa. Diz assim, ó. Eu vou ler um pouco, tá bom? Vocês podem me acompanhar aí. Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais da concupiscência carnais, que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios. Olha aí. Para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, que seja o rei como superior. O 14 vai dizer: quer aos governadores ou aqueles por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Vamos ler ainda o 15. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. 16. Como livres, e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. O 17. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. O 18. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Olha isso, cara, que coisa poderosa. 19. Por isso é digno de reconhecimento que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrendo injustamente. Porque que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se, fazendo o bem, sofreis por isso, e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Aí o 23 vai dizer: o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Deus é maravilhoso. A palavra dele é libertadora, cara. A palavra dele é maravilhosa. Sabe, e eu fico me perguntando, muitas vezes quando algumas pessoas tomam algumas atitudes ao meu redor, alguns amigos, etc. E eu fico me perguntando, por que eu não tomo essa atitude? Na verdade, existe uma coisa. O pastor Kleber me ensinou uma coisa. Eu aprendi, na verdade, ele não marcou um dia: vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Eu aprendi ouvindo e vendo ele fazer. Ele falou assim: cara, você tem Deus como absoluto na sua vida? O que você tem de absoluto? Qual é a sua prioridade? Hoje eu entendo o que ele estava falando. Todas as vezes que eu estou renunciando à minha vontade,
aquilo que a minha carne quer, é porque Deus, Ele é absoluto no meu plano de vida. Ele é absoluto, cara, em tudo que eu faço. Então a minha carne, ela nunca vai sobressair. Às vezes, eu e você, nós vamos passar, parece bobo diante dos outros. Alguém vai falar para você, você é bobo, mano. Você fica deixando isso acontecer. Às vezes nós somos bobos mesmo. Para o mundo e para quem não conhece Jesus, a palavra fala assim: o mundo não te conhece, porque não conhece o seu Senhor, cara. Tenha paciência, cara. Tenha paciência com o homem mundano. Tenha paciência com o irmão aqui da igreja. Tenha paciência. Um dia ele vai te servir bastante. Ele vai te servir bastante. Meu Deus. Agora o último músculo aqui para a gente fechar. 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler do 14 ao 17. Seja instruído. Seja instruído. Diz assim: tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. O 15: e que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17: para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu fecho aqui nesses versículos, tá? Cara, nós precisamos exercitar o nosso corpo espiritual na academia de Cristo, na academia espiritual. Muita gente hoje não está suportando esse mundo qual presente a gente vive, porque ele não tem músculos espirituais. A vida dele é uma vida chata, cara. Tudo é chato, tudo é ruim, tudo está muito ruim, tudo está muito complicado, tudo está muito triste, tudo está muito desanimado, tudo, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo nunca. Como é que está lá? Não sei. Estou jogando videogame, mano. Estou com problema não sei aonde. Você tem que ser um homem, uma mulher de Deus, que quando alguém te perguntar como está, você está falando assim: eu estou me preparando para como é que eu vou fazer para frutificar em Deus. O que eu vou fazer, sabe, para dar fruto. Você não está mais preocupado com pecado. Você não está mais preocupado com coisinhas pequenas. Sabe por quê? Porque você está forte. Você estava lá na academia de Cristo, lá na academia espiritual. Então você jamais, não se preocupa mais com coisinhas e pecadinhos, etc. E etc. Isso aí, mano, é para quem tá sem músculo. O cara que está musculoso espiritualmente, ele está preocupado como ele vai frutificar no reino, como ele vai produzir no reino, como é que ele vai investir, como é que ele vai depositar no reino de Deus. E é isso, cara. É isso aí. Tenha músculos espirituais. Faça crescer isso em você. Tenha tempo com Deus na sua casa. Busca Ele em primeira coisa. A primeira coisa que você vai fazer no teu dia é buscar a presença de Deus. Eu tenho falado que quando você pede fome e sede a Deus, Ele te dá. Ele te dá, cara. Um dia desse eu já estava preparando para sair. Eu fico aqui na igreja o dia inteiro. Eu já estava preparado para sair. E eu passo o meu tempo com Deus antes de vir para cá. Eu atrasei um pouquinho, eu já ia pegando a minha mochila, colocando as coisas na mochila. Aí eu fui lá no bebedouro, tomei água e já vinha para a porta. E o Espírito Santo falou assim: não, rapaz, você não vai não. Você tem que ter tempo comigo ainda. Todo dia você está tendo. Por que hoje você vai negar isso? Sabe o que é isso? É fome e sede. Fome e sede não vem quando você está empolgado não, filho. Não vem na conferência. Fome e sede não vem quando o pastor da igreja te chama para tomar um café. Aí você fica empolgadão. Uau, o pastor da igreja, o Senhor me chamou. Fiquei empolgado. Não. Fome e sede verdadeira. Sabe quando é que elas vêm? É quando você está atarefado. É quando você está cheio de coisa para fazer. Aí você não está empolgado não. Você está enraizado nele. O Espírito Santo começa a falar com você. E você começa a ouvir ele mesmo estando atarefado.
Aí o que eu fiz? Eu peguei e voltei, tirei o meu violão da capa, sentei na cadeira e comecei a ministrar o coração de Jesus e tocar, e eu já comecei a gritar igual um louco, a chorar. E o Jesus falou no meu coração: sabe o que é isso? É porque você me pediu fome e sede, então eu estou te dando. Resta saber se quando a fome e a sede bater, você vai obedecer. Uau! Você pode dar um glória por causa disso? É isso, querido. É isso. É isso, mano. É fome e sede, cara. Fome e sede de Deus, mano. Você pode ficar de pé, querido? Fica de pé aí em nome de Jesus. Essa palavra ela é forte, cara. Essa palavra é maravilhosa. A minha oração é que essa palavra ela testifique no teu coração maravilhosamente. Maravilhosamente.